Olá, irmãos, a graça e a paz. Eu sou a Tatiana Moura e nesse momento eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus, que eu coloquei o tema aqui, lições no deserto, murmuração ou gratidão. Vamos refletir em Êxodo 16, do versículo 1 ao 3 e depois o 11 e o 12. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Versículo 11 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Este é um texto claro de murmuração. Essa palavra murmuração se repete uma e outra vez. Se você continuar lendo, se você ler todo o capítulo 16, você vai ver que essa palavra se repete. Ou que o povo havia murmurado, ou que Deus havia escutado a murmuração do povo. A palavra murmurar tem dois significados. Um é fofocar, falar mal do outro. E o outro segundo sentido de murmuração é se queixar. E aqui é um caso claro de que eles estavam se queixando diante de Deus. E quando a gente lê esse texto, a gente pensa, o que estava acontecendo aqui? Alguém pode pensar, mas é natural, Eles estavam com medo, eles temiam pelas suas vidas e pelas vidas dos seus familiares. E a pergunta é, eles tinham motivo para temer? Eles tinham motivo de se queixar diante de Deus? O livro de Êxodo relata justamente a saída do povo dos hebreus, do povo hebreu do Egito. E eles passaram ali 430 anos no Egito, conforme Êxodo 12, 40. E depois da morte de José, toda aquela geração, depois que toda aquela geração também havia morrido, se levanta um novo faraó. E esse novo faraó não conhecia nem José, consequentemente não soube de nada de como José administrou e impediu de que o Egito, os egípcios morressem de fome. Eles não sabiam nada disso. O que o novo faraó estava vendo é que o povo hebreu se multiplicava muito e eles eram fortes. E aí eles tinham medo. Medo que esse povo se rebelasse contra ele. Então eles começam a cobrar tributo, eles começam a escravizar os hebreus. E eles também têm a brilhante ideia, de matar todas as crianças, no caso, todos os meninos. E é nesse contexto que nasce Moisés. É certo que as parteiras, elas tinham temor a Deus, elas não matavam e dizia que as hebreias eram mulheres muito fortes, que tinha um menino muito rápido e não dava tempo de fazer nada. Mas não era verdade. Tudo isso já era a provisão de Deus, o cuidado de Deus no meio do povo, do seu povo. E aí é nesse contexto, como eu falei, que Moisés nasce. A mãe de Moisés, ela leva a criança num cesto, leva até o rio e manda Miriam, que é a irmã de Moisés, ir ali, cuidar, observar. E casualmente, que sabemos que não é casualmente, a irmã de Faraó encontra essa criança e dá o nome de Moisés, que significa aquele que eu tirei das águas.
personagem, né? E esse é o contexto. O tempo passa, Moisés cresce, e um dia Moisés vê uma briga entre um egípcio vê que um egípcio está batendo, né, agredindo um hebreu, ele vai lá e mata o egípcio. No dia seguinte ele vê 2 hebreus brigando e ele quer intervir e um dos hebreus diz: olha, você vai matar também um de nós como você matou o egípcio? E ele, com medo, ele foge para o deserto, né? Durante esse tempo que ele está no deserto, Deus, ele ouve o clamor do seu povo e ele se revela a Moisés e diz a Moisés que vai utilizar ele para libertar o povo. E Moisés vai, né? E Moisés faz a brilhante pergunta: mas se perguntarem quem me enviou, o que é que eu digo? E Deus diz: diga-lhes, né, que eu sou te enviou. Somente essa palavra, essa frase, né, eu sou te enviou, já daria uma mensagem, um estudo bíblico muito profundo acerca da pessoa de Deus. Entretanto, eu quero só abrir um parênteses e dizer, irmãos, falar um pouquinho sobre isso. Os faraós, na época, né, eles criam que eram deuses, né, que eram um deus, né, e o povo queria ser reverenciado como tal. Quando Deus diz isso a Moisés, Deus também está se revelando e dizendo, né, a Faraó quem era que de verdade era Deus, porque Faraó nasceu e um dia ele ia morrer. Quando Deus manda Moisés dizer que eu sou te enviou, está dizendo aquele que sempre existiu, aquele que sempre aquele que não tem princípio nem fim, aquele que eu sirvo me enviou a você. Então é outra história, né? Então Deus já estava mostrando realmente quem é que manda, quem é que é Deus de verdade. E é interessante porque Moisés não gosta muito da ideia, né? Que o povo quer ir para o deserto para adorar a Deus e tal. E ele teme que esse povo vai e não volte. E Deus vai endurecendo e abrandando o coração de Faraó, né? Mostrando quem é que é Deus na história. E vem as 10 pragas, e cada praga Deus providencia, né, o socorro para o seu povo, mostrando mais uma vez que estava com o seu povo, que cuidava do seu povo. E a última praga é a praga dos primogênitos, quando Deus manda que mate um cordeiro, que esse sangue tem que aspergir nos umbrais da porta, né? E efetivamente, para que quando o anjo da morte passe, nenhum do seu povo morresse, e assim aconteceu. Quando acontece tudo isso, então, por fim, Faraó libera o povo e o povo sai, mas o povo não sai de mãos vazias, né? Deus, ele havia quebrantado os egípcios, dado graça ao seu povo diante dos egípcios, de maneira que tudo que os hebreus pediam aos egípcios, eles concediam. Então, eles saíram com riquezas e com provisões, né? A caminho da terra prometida. E é interessante, irmãos, que vemos como Deus vai cuidando do seu povo. Entretanto, Deus vai dar umas instruções, e aí a gente volta para o capítulo 14, né, que a gente está no capítulo 16, ainda vou chegar lá. Mas o capítulo 14, Deus dá umas ordens que parece que não tem muito sentido. Vou ler. Êxodo 14, do 1 ao 4, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem, de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então, Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então note, né, que Deus aqui envia esse povo para estar nessa situação, né? Eles estão encurralados. E é interessante que o que chama a atenção disso tudo é que
Quando chega no versículo 10, deixa eu ler o versículo 10 e o versículo do 10 ao 12, diz: E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esse clamar ao Senhor, irmãos, no original é murmurar, é se queixar. Ou seja, esse verbo aqui é um verbo imperfeito no original e indica uma queixa por causa de uma grande angústia. Não era um pedido de salvação, não, era uma queixa culpando a Deus por colocá-los nessa situação. Observe no versículo 11, o que é que eles dizem? Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles estão culpando a Moisés, mas eles sabem que Moisés não tinha poder para fazer isso. Eles estão se queixando, estão culpando por tabela a Deus, né? Aquela síndrome de Adão, a mulher que tu me deste, esse é o sentido aqui, né? Está culpando a Deus claramente. A debilidade da sua fé era evidente aqui. Eles haviam saído ousadamente, estavam confiando, tudo estava bem, mas agora que vem o problema, né? Eles se debilitam, a sua fé começa a diminuir. É interessante, né, irmãos? É mais fácil tirar o povo da escravidão do que tirar a escravidão do povo. Era isso que estava acontecendo aqui. Entretanto, irmãos, Deus intervém, porque o seu propósito era a sua glória. Você observa isso no verso 4 e 18 do capítulo 14. E assim aconteceu. No capítulo 15 tem o cântico de Moisés e de Miriam sobre quem é Deus, sobre o que ele fez. E a continuação, o caminho do deserto, falta água, o povo murmura, Deus ouve, e tem água, e Deus abençoa o povo. E agora chegamos no capítulo 16. Nesse capítulo 16, já havia passado 15 dias do segundo mês que eles tinham saído do Egito. Então, toda aquela provisão, que eles não saíram de mãos vazias, estavam se acabando, mas não tinha acabado ainda. Estava se acabando. Eles começam a murmurar porque eles temem. Ele vê a comida acabando, olha para um lado, olha para o outro, só vê deserto e diz: vamos morrer de fome. O que observamos aqui? Falta de fé. Porque, irmãos, a gente não vive pelo que a gente vê. A gente vive pelo que a gente crê. Em quem você tem crido? Eu creio naquele que é, que sempre existiu. Eu creio no Deus que é eterno, no Deus que nunca falha. Esse Deus se revelou assim, o Eu Sou. Foi o Eu Sou que mandou Moisés a liberar esse povo. E o povo agora estava murmurando, porque a comida estava acabando, mas não tinha acabado ainda. Era uma fome mais... Eles sentiam uma fome mais antecipada que experimentada, né? Aquela ansiedade, aquela preocupação. Em outras palavras, eles não estavam vivendo dias e semanas com fome, padecendo desnutrição. Não era esse o caso. Eles estavam com medo de que isso acontecesse. E é aqui que a gente vê que eles começam a sentir essa fome psicológica e eles passam de cantar, eles rapidamente passam, né, do estado de ânimo de cantar, de estar contentes, a estar tristes e murmurando. Eles começam a lembrar de coisas muito pequenas que eles viviam, né, no Egito, que era resumido somente no momento de comer. Mas eles não estavam lembrando no momento de opressão, no momento de escravidão que eles estavam ali. Essa parte eles não lembram. Lembra apenas que eles tinham onde comer e onde morrer.
porque essa era a preocupação deles, né? E é impressionante aqui, irmãos, como eles perderam o foco, a visão do futuro que Deus estava preparando para eles. E isso é o que acontece no coração do murmurador. Ele só enxerga o problema, né? No começo da minha conversão, eu aprendi que a gente não deve dizer a Deus o tamanho do nosso problema, mas devemos dizer ao problema o tamanho do nosso Deus. E era isso que estava faltando no povo de Israel. Eles estavam vivendo pelas circunstâncias. Eles culpam a Moisés, a Arão, a Deus, né? Essa é a forma comum de quem se queixa, de quem murmura. E aqui o povo estava anelando aquela vida, né? Que nem era uma vida boa do Egito. Uma vida de escravidão. Entretanto, irmãos, Deus estende a sua misericórdia e faz chover pão. Ele providencia, né? Os pássaros ali, as cordonizes, não sei se eu falei certo, né? Deus providencia carne e pão para o povo. E a continuação, Deus vai dar as instruções para esse povo, que esse povo tinha que recolher comida a cada dia, exceto nas sextas-feiras. Nas sextas-feiras eles tinham que recolher o dobro, tudo conforme o número de membros, né, de cada família que tinha, que não ia faltar comida. Então eles poderiam recolher a quantidade que era para que cada família fosse saciada, irmãos. E dessa maneira, Deus estava fazendo a provisão. Entretanto, o que acontece aqui? Acontece que o povo desobedece. E tem alguns que, em lugar de recolher, né, o pão nosso de cada dia, né, eles recolhem o dobro, com medo que no dia seguinte não fosse ter. E a comida apodrece, enche, né, de bicho, apodrece. Porque Deus estava ensinando a esse povo, irmãos, a depender dele. Era isso que Deus quer do seu povo, sempre que a gente aprenda a depender dele. E aqui não era diferente. E só na sexta-feira deveriam recolher o dobro, para que o sábado não fosse sair, porque o sábado era o dia de descanso. E o que acontece? Alguns saem. E o que é que encontra? Nada. Para quê? Para aprender a obedecer a Deus. Deus é muito paciente, né, irmãos? O texto continua. E eles fazem isso, Deus providencia o alimento e eles estão aí bem. Entretanto, no versículo 31 e 36, Deus dá uma ordem a Moisés de separar, é a ordem de Moisés, né? De separar alimento. Do 31 ao 36 você vai ler isso. Para quê? Deus diz a Moisés, né, que deve encher um gomer e vai guardar para as futuras gerações ver o pão com que Deus tinha sustentado o seu povo no deserto, versículo 32 do capítulo 16. E isso serviria de testemunho, né, para que o povo, os descendentes, vissem de que Deus havia cuidado. E isso era para ser colocado, né, na arca, né, do pacto, e era para ser guardado ali, justamente para servir de memorial, para que eles pudessem lembrar da preservação divina da vida do povo de Deus no deserto. O que a gente pode aprender com tudo isso, irmãos? Primeira lição, a soberania de Deus na minha vida. Assim como Deus levou o povo de Israel no deserto, antes de chegar na terra prometida, Ele nos leva a passar pelo deserto. E não há nada que você ou eu possamos fazer. Ele nos leva ao deserto para que possamos aprender mais sobre Ele. E é no deserto que eu conheço mais a Deus. Essa é a primeira lição. A segunda lição,
o cuidado e a proteção de Deus no deserto. O Deus que livrou Israel da escravidão é o mesmo Deus que nos livrou do pecado. E, portanto, Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo. Não importa as circunstâncias, Deus cuida de mim. Ele está comigo. Foi Ele que abriu o Mar Vermelho. Ele livrou o seu povo do exército de Faraó. Ele não iria também cuidar do seu povo no deserto? Se Ele abriu o mar? Se Ele os protegeu do exército de Faraó? Não ia cuidar do seu povo no deserto? Deus estava com o seu povo. Deus está com o seu povo, irmãos. Deus está conosco. Terceira lição, a provisão de Deus no deserto. Assim como Deus proveu, além da comida, Ele proveu também a roupa e o sapato, porque a roupa e o sapato durante 40 anos não se gastou, mostrando essa soberania de Deus, mostrando o poder de Deus e mostrando que Deus é quem prepara uma mesa no deserto. Deus proverá. Ele é o nosso pastor. Quarta lição. O testemunho de que Deus me cuidou no deserto. Essa é a quarta lição. Deus manda seu povo preparar um memorial da sua provisão para que o povo ensinasse às próximas gerações, aos seus descendentes, aos seus filhos. Da mesma maneira, irmãos, necessitamos fazer o nosso memorial. Para quê? Para dar testemunho das bondades de Deus aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, a todo aquele que tenha contato conosco. Somos nós os responsáveis de levar esse testemunho. Quando eu dou testemunho, eu também reflito, medito na pessoa de Deus e em suas obras. E o nosso Deus, irmãos, ele nunca muda. Você pode dar testemunho disso? De que Deus é imutável, de que Deus nunca mudou e Ele continua o mesmo? Quinta lição. A gratidão é o antídoto para a murmuração. A gratidão é a resposta do homem às dádivas de Deus, às maravilhas realizadas por Deus na nossa história, na história da salvação. E ela é feita de alegria, de adoração, de reconhecimento, de louvor. A gratidão, ela é chamada de ações de graças na Bíblia. E há muitas passagens bíblicas, né? Quando somos agradecidos, irmãos, não há espaço para murmuração, não há espaço para reclamação. E o objetivo do memorial era, além de ensinar as próximas gerações, era de glorificar o nome do Senhor. Era de dar glória ao único que é digno de receber toda a glória. Veja a sua história. Não tem nada que Deus tenha feito por você? Lembre como Ele te salvou, como Ele tem cuidado de você. Ele não mudou. Servimos a um Deus que é fiel, um Deus que cumpre suas promessas. E há vários textos de louvor, de gratidão, que nos faz lembrar as maravilhas de Deus. E eu quero ler, para terminar, o Salmo 145 com vocês. Salmo 145 diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração. Não é lindo, irmãos? Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência.
O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para sempre. Meus queridos irmãos, que essas sejam as palavras que saiam dos nossos lábios. Palavras que declaram quem é Deus, a sua soberania, a sua grandeza, de como Ele tem cuidado do seu povo, de como Ele tem feito a provisão em cada uma de nossas necessidades, que possamos dar testemunhos dos seus feitos em nossas vidas e que saiam dos nossos lábios, irmãos, ações de graças. Este é o Deus a quem servimos. A Ele toda a glória, porque Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Que Deus em Cristo, irmãos, lhes abençoe.